E agora a gente vai implementar esse algoritmo em Python. Vocês vão ver que é uma coisa bastante simples e que vai transformar esse método numérico e qualquer outro método numérico em uma coisa bastante fácil de resolver. Então, esse é o nosso algoritmo, né? Vamos colocar ele no Python. Então, abri aqui um novo arquivo do Google Colab. A gente pode dar um nome para ele, né? Biseção. Será que ele aceita esse nome? Aceita. E aí a gente vai basicamente seguir o que a gente fez aqui. Então, a gente vai criar uma função, tolerância e os intervalos. Então, primeira coisa, né, eu vou importar a biblioteca para a gente trabalhar com matemática. Eu vou importar a NumPy, porque a NumPy a gente pode trabalhar tanto com matemática quanto matriz. Então, import. Deixa eu conectar aqui primeiro, aí ele já até me ajuda. NumPy as NP. Importamos nossa biblioteca. Não vai usar nesse exercício, mas se vocês usarem um exercício que tem cosseno, que tem exponencial, vocês vão ter que recorrer a NumPy. Então importamos e rodamos ela. Lembra que vocês têm que ter feito as aulas de introdução ao Python se isso aqui tiver um pouquinho complicado. Se vocês não entenderem, por que você importou NumPy? Por que NP? NP é o apelido do NumPy para ele ficar mais fácil de utilizar. Então, primeira coisa, a gente tem que definir uma função. A função que a gente vai trabalhar. E para definir função no Python, é uma coisa até bastante simples, do jeito que é, né? Então a gente usa o comando def, a gente dá um nome para a nossa função, a gente vai dar um nome mais criativo, f, dependendo do parâmetro x. Dá 2 pontos, dá enter, aí ele vai fazer a indenação aqui, ó, você já vai ver que está dentro da função porque ele não começou aqui, mas começou aqui. Tudo bem? E aí a gente vai falar, nossa função, ela recebe x ao cubo, vou deixar juntinho, menos 9 vezes x mais 3. É isso a nossa função, né? X ao cubo menos 9x mais 3. E aí a gente coloca o que a nossa função vai retornar. Nossa função vai retornar o valor que está em f, porque a gente pode colocar um monte de função aqui dentro. A gente vai retornar o valor que está em f. Return f. Certo? Estamos com a nossa função definida, então. Vou rodar ela aqui para vocês verem. E vamos colocar mais um código. Agora a gente pode colocar f de 0. F de 0 dava 3, né? F de 5. F de 5 dava... Não, f de 1 dava 5, isso que eu queria dizer. F de 1 dava 5. F de 5, então, dá 83. Então, nossa função está funcionando. Fizemos a primeira coisa que a gente colocou no nosso algoritmo. Definimos a função. Agora, A, B e tolerância. Então, vamos lá. Colocar mais um código aqui. A, nosso intervalo de busca à esquerda, começa em 0. B, nosso intervalo de busca à direita, termina em 1. A nossa tolerância, ela é... Vamos colocar bem menor agora, né? 1e na menos 3. 1e na menos 3, quando a gente usa isso, e eu acho que isso vale para qualquer linguagem computacional, é 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. A gente estava trabalhando com 1 vezes 10 a menos 1, certo? 0,1. Agora vamos trabalhar com 1 vezes 10 a menos 3, aquilo que dá um pouquinho mais de interação. Vamos deixar 0,1 para começar, para ficar exatamente igual ao exercício. 0,1, não vírgula, tudo bem? Bom, fizemos isso daí. Então, estamos aqui, f de x, tolerância, AB. Vamos calcular x. X é igual, o x recebe, na verdade, né? A mais B sobre 2. Então, terminamos nossa preparação para o método. Vou até colocar outro código aqui para separar, para ficar organizadinho. E agora a gente entra no nosso loop while. Tudo bem? Então a gente coloca um enquanto, que no Python é while.
f de x for maior que a tolerância, só que a gente tem que lembrar, né? Não é enquanto f de x, é enquanto módulo de f de x for maior que a tolerância. E módulo no Python, ou módulo em todas as linguagens, quase todas as linguagens, ela vem com o comando ABS, que vem de absoluto de valor absoluto. Ó. Então a função ABS retorna o valor absoluto da função que está no argumento. Retorna o valor absoluto do argumento. O que está no argumento? F de x. O que é f de x? Às vezes é menos 1,3. Se é menos 1,3, o valor absoluto de 1,3 menos 1,3 é 1,3. Tudo bem? Então está aqui nosso loop. Enquanto isso acontecer, a gente vai ter que calcular x duas vezes, não tem como. Eu vou colocar de novo para ele calcular x, vocês vão entender por quê. O primeiro x que eu coloquei é só para ele ter alguma coisa para ele calcular aqui, senão ele não consegue entrar no método, entende? Não vai ter f de x. Quer ver? Vamos terminar, depois eu mostro para vocês porque é preciso ter esse aqui. Até dá para fazer de outra forma, provavelmente, mas eu vou colocar para calcular x ali e vou calcular para calcular x aqui. Bom, então a gente tem nosso x calculado, meio, tudo bem? A gente tem meio calculado. Aí a gente vai lá e faz os nossos testes. Então, se f de a vezes f de x menor que zero, está no intervalo ax. Se f de b vezes f de x for menor que zero, está no intervalo xb. Tudo bem? Então vamos colocar ali. Como que é o nosso teste condicional aqui? If f de a vezes f de x for menor que zero, na verdade, né? Quer dizer que houve inversão de sinal. Se f de a vezes f de x for menor que zero, teve inversão de sinal. Se teve inversão de sinal, necessariamente tem que estar ali a raiz. Tem que estar no intervalo ax. Então a gente pode falar que a continua sendo a e b vira x. Embora eu não precisasse colocar isso aqui, eu vou colocar só por caráter mais didático. Certo? E aí, é o if, né? Senão se, ao contrário, f de x vezes f de b. Eu não precisava colocar isso, podia colocar um senão, né? Um senão total, mas vou colocar igual está ali no algoritmo. Se f de x vezes f de b, que for menor que zero, então o que acontece? Necessariamente está no intervalo xb a raiz, ou necessariamente no intervalo xb tem uma raiz. Então, o a ele se desloca até o x, então, e o b continua sendo b. Embora eu não precisava ter colocado isso, se eu não colocar nada, o b vai continuar sendo b. Isso é só para quesitos didáticos. Eu vou dar um backspace, eu vou voltar minha indenação aqui para dentro do while, e agora eu saí dos ifs. Fiz meus testes ifs, saí dos testes if. Eu vou pedir, depois que eu terminei o teste if, para imprimir as coisas para a gente visualizar. Print. O que a gente usava? A gente olhava o k, que era o contador de iteração, o a, o x, o b, o f de a, o f de x e o f de b. Eu vou tirar o k por enquanto, porque a gente não programou o k ainda. Então vai aparecer axb, f de a, f de x, f de b. Vamos esperar que dê tudo certo e que o nosso programa esteja rodando agora. Então vamos lá. Olha aí, parou. Certinho. Dá até para comparar com o Excel aqui. Então, na iteração 0, o a valia 0, o b valia 1. Por que apareceu o b aqui como 0,5? Porque eu já tinha recalculado, né? Então vou ter que colocar meu print aqui para cima. Eu vou imprimir depois que eu calculei o x já. Aí, agora vai dar certo.
Eu já- Olha que legal. É muito bom eu estar fazendo isso aqui e ter alguns errinhos, porque podia ser coisa que ia acontecer com vocês. Então eu rodei aqui e não aconteceu nada, né? Fui rodar e não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada? Porque ele já entrou no método e ele tinha achado o x. Então se eu colocar aqui, ó, print x, ele já vai dar o x que está no resultado, ó, 0,34375. Então quando eu estou mandando rodar de novo, como eu não limpei, como a variável x ela já tem esse valor, ela nem entra no loop. Então para vocês não terem esse problema, vocês podem reiniciar e executar tudo. Aí ele vai limpar a variável x. Então vamos lá, vou reiniciar. É porque assim, agora eu vou rodar desde o zero de novo o programa. Então agora sim, né? Ele entrou ali no loop. A vale 0, x vale 0,25, b vale 1. F de A 3, F de B menos 5 e F de X menos 1,375. Está igualzinho que a gente fez no Excel. Aí ele decide. Então aqui, né, olhando, a gente sabe, né, que o intervalo está entre A e X, porque A é positivo e X é negativo. Então ele já coloca aqui, A continua como A e B passa a ser X, funcionando perfeitamente. Agora vamos olhar algumas coisas. Primeiro, vamos colocar um contador. Um contador é bem simples, a gente coloca assim, a gente começa com um K igual a zero, pede para ele imprimir esse K, e toda vez que terminar o loop termina aqui embaixo, aqui não, a partir daqui não acontece mais nada, a gente incrementa 1 no K. K recebe K mais 1. Então a gente já fez esses incrementos, né? Vocês já sabem como fazem. E prestem atenção. Eu já queria ter falado isso há muito tempo, tem uma forma mais elegante de fazer. Que a gente não precisa colocar K recebe K mais 1. Existe um comando de atribuição somando. O comando igual é um comando de atribuição. A variável K recebe tudo isso aqui. Mas existe um comando de atribuição somando. Isso aqui quer dizer que a variável K vai ser adicionada de tudo que eu colocar aqui na frente. Então eu falo, adiciona 1 na variável K. Poderia fazer, subtrai 1 da variável K, multiplica 1 pela variável K, divide a variável K por 1. Então existe esses tipos de comando de atribuição. Então, K vale 0. Sempre que eu coloco esse comando aqui, fala, coloca mais 1 na variável K. Coloca mais 2 na variável K. Então, toda vez que passar, K vale 0, imprime nossa primeira iteração, chega aqui, adiciona 1 na variável K. Volta, calcula tudo, imprime K igual a 1 agora, faz todos os processos, chega aqui embaixo, adiciona mais 1 na variável K. Agora a gente pode ver as iterações que a gente está fazendo. Por que que deu 0? Por que que não aconteceu nada? Porque já tinha o valor na variável x. Então eu vou reiniciar tudo e executar tudo. Reiniciar desde o começo. Obviamente, porque isso é o que é reiniciar, né? Então, igualzinho no Excel, levamos 4 iterações para chegar na convergência. E a convergência é esse valor aqui. Então, assim que sair do loop, só para finalizar mesmo, assim que sair do loop, quer dizer que ele terminou de resolver, a gente coloca print, vou colocar aqui, o resultado é x. Então vamos lá, reiniciar e executar tudo de novo. Aí, o resultado é 0,34375. Tá feito nosso método da bissecção. Vamos lá, só porque o errinho aqui... Só para a gente ver que vai dar erro aqui, que eu falei que tinha que calcular o x duas vezes, uma vez é só para entrar no loop de repetição, porque ele vai tentar calcular f de x e f de x não existe se eu não deixar esse x aqui. Quer ver? Então vamos lá, reiniciar e executar tudo. Aí, ó, deu erro. Enquanto o absoluto de f de x for menor que a tolerância, ele fala nome, erro, erro em nome.
x não existe. Como que a gente vai calcular f de x se x ainda não existe? Por isso que a gente calcula uma vez o x fora do loop. Poderia colocar qualquer valor e ia dar certo, só para entrar no loop. Esse programa aqui, ele tem algumas falhas provavelmente. Por exemplo, o que acontece se eu colocar o resultado da raiz em A? O que acontece se eu colocar um número maior em A? O que acontece se eu colocar no intervalo que não tem raiz? Vamos supor, no intervalo 5 a 10, provavelmente não tem raiz no intervalo 5 a 10. Será que tem? Vai que tem, né? E aí, o programa, o que vai acontecer com ele se eu colocar uma faixa que não tem raiz? O programa não tem fim, né? E aí, por que não tem fim? Porque não tem nada para achar ali no meio? Então, vai ficar de tarefa para vocês pensar os erros que podem dar nesse programa, nesse algoritmo simples que está aqui, pensar nos erros que podem dar e fazer esse algoritmo funcionar. Quais que são os erros que eu posso pensar agora? Entrar em intervalo que não tem raiz, entrar raiz já em A ou B. Imagina, se eu entrar com a raiz em A ou B, o que vai acontecer? Se eu entrar com a raiz em A ou B, bom, dá para pensar, né? Se eu entrar com a raiz em A ou B, provavelmente vai dar problema. O que mais? Existe uma série de problemas, então fica para vocês de tarefa aprimorar o algoritmo da bissecção aqui no Python. Beleza, pessoal? Passamos para o nosso próximo método agora. A próxima aula vai ser um aprimoramento no método da bissecção, que se chama método da posição falsa. Vocês vão ver que é exatamente igual. A única coisa que muda no algoritmo inteiro é essa linha aqui. Beleza? Vamos lá.